Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro, e o tema do estudo de hoje é Pregando aos Espíritos na Prisão. O texto bíblico que é a base do nosso estudo está em 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 18 a 20. E aqui a Bíblia diz o seguinte: Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Comentaristas que creem na imortalidade da alma apontam que Cristo pregou aos espíritos em prisão, conforme está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, enquanto descansava na tumba. Para eles, seu espírito foi para o inferno e pregou aos espíritos desencarnados dos antediluvianos. No entanto, essa ideia fantasiosa é biblicamente inaceitável, pois não há uma segunda oportunidade de salvação para os mortos, conforme está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28, que inclusive eu vou ler aqui para você agora. Preste atenção no que diz esse texto. Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Você entendeu o que diz esse texto? Porque Jesus pregaria para aqueles que não tinham mais chance de salvação. Aliás, essa teoria contradiz o ensino bíblico de que os mortos permanecem inconscientes na sepultura até a ressurreição final. E isso, os textos bíblicos de Jó, capítulo 14, do verso 10 a 12, Salmo 146, verso 4, Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 10, 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 16 ao 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 a 15 e outros textos dizem claramente. Além disso, se esse verso que lemos no início quisesse dizer que Jesus, enquanto passou aqueles 3 dias no túmulo, desceu ao inferno e pregou, teoricamente, aos ímpios antediluvianos, porque somente eles ouviram sua mensagem. Não haviam outros perdidos queimando, entre aspas, no inferno com eles? Também não faz sentido sugerir que Cristo tivesse pregado aos anjos caídos que foram desobedientes nos dias de Noé. Enquanto os espíritos em prisão são descritos como desobedientes noutro tempo, como a princípio lemos em 1 Pedro capítulo 3, versos 19 e 20, a Bíblia fala que os anjos maus ainda hoje são desobedientes, de acordo com Efésios capítulo 6, verso 12 e 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Além disso, sobre os anjos caídos, Judas, verso 6 diz: Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, eles não têm mais nenhuma oportunidade de salvação. E eu lembro aqui rapidamente o que diz Apocalipse capítulo 12, verso 12. Porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Devemos notar que em 1 Pedro 3, a expressão espíritos em prisão que aparece no verso 19 é identificada no verso 20 como os antediluvianos desobedientes, como o próprio apóstolo Pedro está explicando, nos dias de Noé. O termo espírito, cuja tradução vem do grego pneuma, é usado nesse texto e em outras partes do Novo Testamento, como 1 Coríntios 16, verso 18, Gálatas 6, verso 18, em referência a pessoas vivas que podem ouvir e aceitar o convite da salvação. E como aparece aqui nesses textos do Novo Testamento, também acontece em Ezequiel capítulo 18, verso 4, onde Deus diz:
Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Perceba, no caso aqui então em Pedro, a expressão espírito é uma referência a pessoas vivas, aos seres humanos que estão em condição plena de escolher entre o certo e o errado. Pessoas viventes. A expressão na prisão, que aparece em Pedro, obviamente não se refere a uma prisão literal, mas à prisão do pecado em que se encontra a natureza humana não regenerada, como bem diz Romanos capítulo 6, do verso 1 a 23 e no capítulo 7, do verso 7 a 25. E concluindo, a pregação aos antediluvianos, conforme a Bíblia diz claramente, foi realizada por Noé, que foi instruído por Deus, conforme Hebreus 11, verso 7, e se tornou pregador da justiça para os seus contemporâneos, conforme 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Pedro enfatizou o que significa ser fiel, e ele não tratou de forma alguma do tema do estado dos mortos. Na verdade, essa passagem de Pedro não tem nada a ver com almas que queimam eternamente no inferno. Isso é uma crendice, uma invenção. Pedro enfatizou o que significa ser fiel. Repito, ele não tratou do tema do estado dos mortos. Ok? E ao finalizar, deixo contigo o texto da leitura bíblica de hoje, que está em 1 Coríntios, do capítulo 8 ao capítulo 10. Um grande abraço e, com a permissão do Senhor, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!